pode nos ouvir pelo seu smartphone? Basta instalar o aplicativo Nova Sião Digital e ouvir em sua casa, trabalho, rua, carro, ônibus, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo Nova Sião Digital está disponível na loja de aplicativos do seu celular ou em nosso site www.novasiãodigital.com.br. Você quer ficar ainda mais conectado com a Nova Sião Digital? Se inscreva em nosso canal do YouTube. Lá você acompanha as nossas programações ao vivo, cortes e programações exclusivas do canal. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se inscreva, YouTube Nova Sião Digital. Encham esses potes com água. Assista a maior história já contada. O que você quer de mim? Siga-me. De um jeito como você nunca viu. O maior projeto colaborativo da história da TV americana. Isso é novo. Mais de 10 milhões de dólares arrecadados para a primeira temporada. Só baixar o aplicativo e assistir? De graça? Uau, que legal! A primeira série de TV multitemporadas sobre a vida de Jesus. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. The Chosen, Os Escolhidos. Acesse osescolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. Alô, você, meu amigo, meu irmão, tem o chamado de Deus no teu coração? Anuncie que Jesus Cristo salva, cura, liberta e é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. Rádio Nova Sião, a palavra de Deus no seu coração. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. É isso, 21 horas e 3 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Alegria, felicidade, bate-papo cristão. E hoje a gente está aqui com nosso irmão Elias, nossa irmã Edinalva, não é isso? E o nosso querido amigo pastor Carlos Salles, com o seu traje assembleiano aqui, dando o ar da graça. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Vencendo a crise. E como é que a gente pode vencer a crise? A gente supera obstáculos, adversidades do dia a dia e Deus tem estado conosco. E é por isso que a gente vai fazer esse bate-papo aqui com esse tema relevante e edificante. E daqui a pouquinho eu vou ler um texto aqui para vocês. Boa noite, meu irmão, pastor Carlos Salles. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aí nos assistindo. Boa noite a nossa amada irmã Dalva, seja bem-vinda. Evangelista da Casa de Refúgio também, nosso amado evangelista Elias, que Deus esteja abençoando, Amém. Derramando a sua graça, do seu poder, e esperamos, né, que venhamos fazer uma programação aí voltada a estar edificando vida. Boa noite também ao nosso professor Fernando Lopes, que Deus esteja te abençoando, muito obrigado por mais uma oportunidade, que nós venhamos estar cheio da graça do Senhor, amém? Já deu um abraço lá para o pastor Carlos Werler, está assistindo a gente, vai assistir, dá um abraço para ele, está se recuperando. Pastorzão, nós te amamos, Amém. Nós estamos falando do Senhor, todo dia o Fernando, ele não esquece, entendeu? É uma ligação assim tão grande, que o Fernando não esquece, fala com lágrimas nos olhos. Uma ligação forte, afetiva, né? Uma boa noite, Júlio, também, Deus abençoe o Júlio aí, nosso sonoplasta, que tem ele nos ajudado sempre quando nós estamos aqui. Que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão Elias, que veio agora, né, de uma trajetória grande, fazendo missões, evangelismo, distribuindo cestas básicas. Boa noite, meu irmão Elias. Boa noite, meu irmão.
Realmente viemos de um local crítico, mas muito agradável em servir pessoas ali, famílias necessitadas, ali no Jacaré. É um trabalho do nosso irmão Paulinho, que é o líder do ministério ali, é a Terapia do Abraço, né? É o ministério dele. E nós sempre estamos ali como voluntário e temos trabalhado muito em cima disso. Glória a Deus, né? Não vou chamar nem de irmã Edinal, vou chamar de Dalva, que é melhor, porque era mais conhecido como irmã Dalva. Irmã Dalva, missionária, evangelista, que tem um ministério que está aí há quase 30 anos, com o nosso irmão Elias, e também voltou, não é, dessa atividade aí, levando cestas básicas, acolhendo as pessoas. E essa terapia do abraço é uma coisa muito bonita, porque você acolhe, você abraça e você está ali na comunidade. A agenda está aberta, é o IT que está lá em Marcos 16:15, levando sempre a palavra de Deus aos corações contritos. Boa noite, meu irmão. Amém. Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. É uma alegria imensa de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, experiências vividas no dia a dia e com a certeza que Deus tem algo a mais para o seu coração. Então fique ligado porque Deus quer falar com você. Amém. Amém. E Deus fala comigo, fala com a gente, fala com você que está aí do outro lado. Eu vou deixar um trechinho aqui, que a gente vai falar sobre crise hoje. Eu separei esse texto para você especialmente. Todos nós passamos por crises nas mais diversas áreas da vida. Isso é algo comum e faz parte também do nosso crescimento enquanto pessoas. Mas existem tempos em nossas vidas em que as crises se intensificam. Vivemos um tempo desse em nosso país. Crise moral, crise espiritual, financeira, crise de vários tipos nos impactando no nosso dia a dia. E todas essas crises impactam diretamente o nosso coração. E para muitos, isso significa sofrer muito em meio às crises. Observando as próprias crises, as crises de meus conhecidos e também das diversas outras crises que já tive contato, e confrontando-as com a palavra de Deus, cheguei a 4 erros muito comuns que acontecem na vida de quem está passando pelas crises. Evitar erros. Evitar erros já é um caminho andado para vencer essas grandes provações. Primeiro erro, desistir no meio da crise. A gente vai falar sobre isso. Segundo erro, perder a fé. Perder a fé, você acaba com tudo, né, meu irmão? E o terceiro erro, apenas desejar e também não realizar. E o quarto é, se você ficar caído, você não quer se levantar. Então aí fica difícil, porque nós somos um exército. E quando um de nós, como soldados, cai, qual é a nossa obrigação? Estender a mão para que o nosso irmão venha, porque a gente é falho, eu tenho defeitos, né? Nossa irmã tem, nosso irmão tem, todos nós aqui temos defeitos, mas nossa irmã veio da luta, veio da batalha agora, o nosso irmão está aqui, não é de repente resfriado, se recuperando de uma gripe, mas está aqui, não é? Trabalhando, está aqui abençoando. Nossa irmã também veio daqui de um dia de luta, de batalha, mas também está aqui. Então, se a gente cair, a gente não pode ficar caído. E quem levanta, quem estende a mão, é o nosso irmão, que é usado pelo poder do Espírito Santo, pela graça, que é usado sempre por Deus. E vamos começar pela nossa irmã Dalva. Nossa irmã Dalva teve tantas experiências, mas ela tem uma experiência especial que ela vai contar hoje para vocês, não é, minha irmã? Fala para a gente um pouquinho aí. Amém. Quando a crise vem, e vem para todos, a gente deve pensar o que vamos fazer. O que significa essa crise? Para mim, a crise ela veio como uma oportunidade, uma grande oportunidade de fazer a diferença. Tem uma frase que diz que toda história tem sua vitória. Toda vitória tem a sua história. Eu estou aqui contando a minha. Amém. Então é assim que as coisas acontecem. Vem a crise. Ou você paralisa, fica engessado, como acabou de ler aí no texto, ou você aproveita a crise e essa oportunidade para fazer a diferença na vida de alguém. Amém. E na minha vida foi assim, tem sido assim.
porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de mudar a vida de alguém. Se eu acordo, já é uma grande oportunidade de agradecer a Deus pelo dom da vida. E quando eu abro a porta e eu vou para a rua, aí eu vejo que tem um leque de oportunidades no meio da crise para que eu possa mudar a história de alguém através da minha história. Amém, glória a Deus. E a gente só pode mudar a história de alguém quando a gente dá oportunidade para a gente e oportunidade para o nosso irmão, para o nosso semelhante. Seja na alegria, seja na dor, seja na tristeza, ou seja em crise, Deus não para, porque Deus opera em nossas vidas. Sim. Não é isso, meu irmão Elias? Fala aí da tua experiência um pouquinho para a gente. É verdade. Sobre a crise. É verdade. A crise, muita gente está vivendo em crise. Aliás, o mundo vive em crise constante. E no meio das crises, nós sempre estamos apresentando uma oportunidade de mudança de vida. As pessoas têm nos rodeado, procurado estar conosco para ter oportunidade de ter uma chance de sair dessa crise. E a chave para ele sair dessa crise é Jesus. Amém. Jesus é a chave do negócio. Então, assim, tem muitas pessoas que têm procurado caminhar com Jesus e ele não consegue só. Então, a igreja tem que se manifestar e nós estamos manifestando a presença, o poder de Deus para libertar muitas pessoas Amém. Dessa crise. Glória a Deus. É isso, pastor Carlos Salles, o homem que superou tantas crises. No princípio do ano, né, esteve enfermo, mas teve dias ali, passou, né, momentos de dificuldade, sem poder comer, né, sem poder fazer uma série de atividades. E você que prega o Evangelho, você que prega a palavra de Deus, que está de segunda a segunda, de manhã ali, a partir das 7 horas da manhã, como é que ficou o teu coração naqueles momentos difíceis? Como é que você conseguiu superar a crise? Olha, Fernando, eu fico olhando, uma das primeiras vezes que o Fernando lança uma bola para eu chutar. Eu estava pensando exatamente isso, né? E eu vejo assim, professor Fernando, que não foi somente eu, né, que tenho enfrentado essas crises. O Fernando tem enfrentado a crise da terceira idade, né? Uma situação muito difícil. Muito difícil. Colocou até uma barbinha, ó, Fernando, a barbinha do Fernando. Para poder relaxar. Mas, falando sério agora, Fernando, foi assim, muito difícil e a gente dá assim um bloqueio na mente, a gente realmente fica sem ação, porque, Fernando, eu assim, como aquela pessoa, o provedor da família, né? E eu nunca deixei nada para minha esposa, para meus filhos fazerem, eu sempre ali na frente de tudo, tomando frente de tudo. E de repente caí numa cama para estar sendo cuidado pela mulher financeiramente. A minha esposa, ela me provou assim ser uma varoa assim de muito valor, entendeu? Amém. Eu assim não comia nada, não descia nada. Ela começou a trabalhar. Eu falei, como é que ela vai fazer eu parado dentro de casa, sem dinheiro, a situação difícil. E ela sabia que eu não comia nada, ela começou a comprar um mamão, um iogurte para eu tomar no copinho, tratando, e ela orando e falando, papai do céu, eu não estou assim, preparada para perder o meu marido e tal. E foi assim um tempo muito difícil, porque eu não comia, eu não evacuava, eu não dormia. A situação foi uma situação... Mas assim, foi uma virose ou foi... Não, foi pedra no rim e infecção urinária. Sim. Então, primeiro veio o problema de coluna, um problema grave, né, crônico que eu tenho, de período em período essa dor vem. Depois veio esse problema de pedra no rim, infecção urinária, e depois eu peguei Covid. Então foi tudo assim, uma coisa atrás da outra, e foi assim realmente
é uma situação muito difícil. E não somente a minha pessoa, estava conversando hoje lá na sala de oração, e eu estava falando a respeito de quando nós começamos a fazer a obra do Senhor, o inimigo, o inferno, ele se levanta contra nós, verdade, entendeu? E ali o pastor Carlos, ele caiu doente, a irmã Edna, ela já tinha, a pastora Edna já tinha tido um AVC, ela teve o segundo AVC, ela estava já bem, estava bem melhorada, estava bem mesmo, daqui a pouco ela cai no segundo AVC e aí volta a plataforma zero, começa tudo de novo. E a gente enfrenta assim problemas assim terribilíssimos, né? O meu pastor, ele está com problema aí de estômago seríssimo, e a gente tem encontrado situações, o pastor Daciel muitas vezes não estava indo falar nisso, um abraço para ele, agora canadense, está lá no Canadá, né? Um abração para ti, pastor Daciel. Pastor tá Daciel esteve aqui há um mês atrás conosco. Ele está aí conosco, mandando um abração para ti. Glória a Deus, meu irmão. José Deus Vidal abençoe também. O seu ministério e abençoe essa oportunidade dele estar lá. A Karen Rebarra também, ele estava com problema com a sogra, né? Então, cuidando da sogra. E agora ele falou, tem que viajar, deixar a sogra com a cunhada, né? Ele falou, deixa eu aliviar um pouco o fardo, né? Deixa eu passear um pouco, né? Mas foram, assim, problemas dificílimos. E a gente vê que o nosso amado pastor Carlos Wesley, ele tenha sido, assim, um motivador dessa sala de oração, que as pessoas gostam muito dele, né? Ele é muito então, aí a gente vê que primeiro teve essa situação comigo e agora com o pastor Carlos Wesley, e a gente sentiu muito, né? Essa situação aí com o nosso pastor. Amém, é isso, né? E estava aqui o erro número 1, desistir no meio da crise. Uma coisa que a gente não deve é desistir no meio da crise. Às vezes as pessoas, né, não têm força, entregam os pontos e às vezes não têm fé, não persevera ou não tiveram encontro com Jesus. Mas a experiência individual, esse estreitamento com o Senhor é uma coisa muito importante. E a nossa irmã Dalva teve esse estreitamento, né? Ela passou por várias crises e superou vários obstáculos e ela vai dar um testemunho para vocês. Amém. A experiência de passar por uma crise, ela sempre nos dá a oportunidade de nos tornar uma pessoa melhor e também de valorizar a vida de uma forma que às vezes a gente ouve falar do outro, assim como o Jó falava, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. No ano de 2021, eu estava fazendo tratamento e sempre tive nódulos na mama e os nódulos estavam sempre ali quietinhos. Só que quando veio a pandemia, ninguém falava em outra coisa, só se falava em Covid, e parece até que outras coisas não precisavam ser tratadas, porque os médicos estavam totalmente envolvidos, né? É verdade. Na Covid. Só que eu percebi que alguma coisa em mim não estava bem, alguma coisa estava errada. E eu fui ao hospital e pedi a médica, insisti, fiquei lá insistindo, só vou sair daqui quando eu falar com a minha médica, porque eu preciso de uma consulta, eu preciso que ela me examine, preciso que ela me veja. E depois eu fiquei lá, finquei o pé como uma boa nordestina que sou, cabeça dura, né? Eu não quis sair de lá até que ela pudesse me atender, e ela viu que realmente eu tinha uma necessidade. E aí começamos a fazer exames e a gente, quando pega um diagnóstico, a gente acaba virando médico. O médico passa 8 anos, 10 anos para estudar e a gente pega um diagnóstico e a gente vai para o Google, né? E aí a gente acaba pesquisando e acaba se formando. E aí a gente acaba virando médico, entre aspas, em pouco tempo. E aí eu descobri que aquele nódulo tinha um aspecto diferente, também tinha um tamanho que estava diferente. E quando resolveu chegar ao médico para fazer um exame mais específico, ela falou que eu, de fato, estava com um nódulo na mama, que era suspeito de câncer. E aí, quando chegou o laudo de todos os exames que eu fiz, ela falou que eu tinha muito câncer para uma pessoa só. Esse era o laudo. Você tem muito câncer para uma pessoa só. Tem 3 nódulos na mama esquerda, direita e 4 nódulos na esquerda.
sendo que entre esses 4 você tem um tumor, e esse tumor está inflamado. Meu Deus. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Qual é o procedimento agora? E ela falou, bom, a gente vai correr agora contra o tempo, porque o câncer, para qualquer pessoa, quando ela descobre precocemente, no início, né, é 99% de chance de cura. Mas às vezes a pessoa não vai ao médico, às vezes fica com medo, protelando, deixando muitas coisas para depois, faz outras coisas para os outros, mas para a gente mesma a gente acaba não cuidando, né? Descuidado. E aí, com todo o decorrer do tempo, ela precisou repetir os exames várias vezes. Pelo menos 5 vezes eu ouvi ela dizer que eu tinha muito câncer para uma pessoa só. E a primeira possibilidade de cirurgia era tirar minha mama totalmente, usar uma bolsa expansora, onde ia inserindo ali um soro fisiológico de 15 em 15 dias, até que a pele pudesse se expandir e botar uma prótese. Eu falei, tudo bem. E aí, na segunda opção, ela falou que poderia tirar todo o conteúdo da mama e deixar a pele, porque estava íntegra. Então, ali poderia botar um outro tipo de implante, né? Uma outra prótese. Eu falei, tudo bem. Só que, em meio àquela crise, e é muito bom você ter pessoas que estão do seu lado de fato, irmãos, amigos, família, né? Que são os que estão mais próximos de nós. E eu lembro que quando ela me chamou para dar essa notícia, ela já pediu que eu fosse um dia diferente. Então eu já falei, tem alguma coisa diferente. Não vá sozinha, leve uma pessoa que seja amigo ou um parente. Eu já fui pensando, tem alguma coisa diferente. E eu levei uma irmã. E na hora que eu cheguei lá no exame, eu olhei em Cristo, uma irmã em Cristo, né? Amiga, irmã em Cristo. E quando eu cheguei ali naquele dia que eu me deparei com aquela sala, tinha pelo menos 35 mulheres com aspecto de câncer, algumas com turbante, peruca, algumas com a mama mutiladas das duas, né? Com dreno. E quando eu olhei aquela situação ali, me deu um nó na garganta, parece que estava tudo fechando, né? E eu olhei e por um momento eu lembrei de Cristo. E eu falei, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice de sangue. Eu não quero estar com câncer, eu não quero ficar como essas mulheres, eu não quero isso, eu não aceito. E eu corri literalmente. E quando eu cheguei lá perto da minha amiga, ela falou, você já teve o resultado? Eu disse, não, mas eu não estou conseguindo ficar lá, porque é dolorido demais. É forte demais ver aquelas mulheres mutiladas e eu não quero ficar assim. E ela me abraçou, orou comigo, chorou comigo, né? Falou, amiga, seja forte e vai dar certo. E tive realmente o resultado de que eu estava com câncer, né? E foi toda uma situação. 7 nódulos. 7 nódulos, 3 na mama direita e 4 na mama esquerda. E eu nunca deixei de trabalhar nem de fazer a obra de Deus por conta disso. E nenhum dia. Tinha jantar solidário, eu estava lá. Café solidário, 5h30 da manhã, eu estava lá segunda, quarta e sexta. Se tinha que fazer o trabalho na Cracolândia, eu estava lá. Mesmo que eu tivesse um problema. Porque eu pensava, se eu ficar em casa nesta crise que eu estou comigo mesma e com o meu próprio corpo, eu vou me sucumbir. É uma guerra contra mim. Então eu tenho que tirar os olhos de mim e olhar para o outro. E muitas vezes quando eu chegava lá na Cracolândia ou no tráfico, onde eu faço trabalho até hoje, eu via que a situação das pessoas era bem piores que a minha. Pior por quê? Porque eu tenho Cristo. Eu creio num Cristo que foi ontem, que é hoje, e Ele é eternamente. Amém. E esse Deus que é poderoso para fazer milagre, eu tenho Ele comigo no meio da crise. E quando a pessoa não tem Cristo, é ainda pior. Né? Então isso faz toda a diferença. Continuei fazendo o meu trabalho e um dia Deus usou uma pessoa que foi o meu pastor e ele perguntou, Dalva, eu posso orar por você? Eu posso falar do laudo do seu exame? Eu falei que eu estou com câncer? Pode. Esta é uma conversa santa que os irmãos precisam saber. E nós somos uma família, então um precisa orar, o outro também precisa orar para que venha a cura, porque eu creio na cura. E naquele domingo de manhã, o meu pastor me chamou lá na frente, eu ali me ajoelhei, louvo a Deus pela vida do meu pastor Cláudio,
Magalhães, que é um homem de Deus, um homem visionário, um homem de fé. A gente fala que ele é maluco, louco pelas atitudes que ele toma direcionado por Deus. E nós vamos seguindo, né? Como loucos também, fazendo a obra de Deus. E ali eu me ajoelhei no altar e por um instante, eu não sei se eu tinha ido para o céu já ou se o céu tinha chegado até a mim. Porque a presença de Deus era tão perceptível que eu conseguia perceber Deus ali com os irmãos naquele grande clamor. E depois, quando já acabou aquele momento, eu já estava saindo, um irmão chegou para mim chorando muito, chorando, e ele falou assim: você crê que Deus pode ter falado comigo? E eu falei: Deus fala com qualquer um que esteja disposto a lhe ouvir. E ele falou: quando você foi lá na frente, você se ajoelhou, eu vi quando eu não tive coragem de ir lá, porque eu não aceito que você esteja com câncer. Para os meus olhos é muito forte, você é muito ativa, uma pessoa de Deus, como que pode você estar com câncer? E eu fiquei aqui orando de longe. E Deus me mostrou que um anjo entrou na igreja e ele se ajoelhou na sua frente e lhe tocou. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que significa isso? Enquanto eu perguntava e chorava, um outro anjo veio. Ele se ajoelhou aqui com uma espada assim no chão, com a mão estendida para você. E eu perguntei novamente: Deus, o que significa isso? E Deus falou com ele: fala para minha filha que por causa do clamor da igreja, hoje eu estou livrando ela da morte. Amém. E eu acreditei, Amém. eu recebi aquela palavra ali. O Senhor realmente está me livrando da morte. E eu criei de todo o meu coração. Naquela mesma semana eu cheguei para a médica e perguntei para ela por que a doutora já marcou tantas vezes esse exame. Por que marca e desmarca tantas vezes? Ela falou: porque a senhora tem muito câncer para uma pessoa só. E nós ainda não sabemos, não decidimos que tipo de cirurgia realmente nós vamos fazer. E eu falei para ela o seguinte: doutora, eu não caí de paraquedas aqui no seu consultório. Eu não cheguei aqui por acaso. Eu não cheguei aqui de qualquer jeito. Deus lhe escolheu para cuidar de mim. Porque lá fora, onde eu ando, na Cracolândia, no tráfico, onde as pessoas desejam que aqueles homens morram, Deus me usa para dizer para eles que ainda tem jeito. Quando eu chego na Cracolândia para falar de Jesus para aquelas pessoas, e elas são consideradas o lixo do mundo, eu levo a ela a esperança de uma palavra, de um abraço, de uma comida, de um pão, e eu vou lá para dizer para elas que ainda tem jeito. Então, cuida de mim, para que eu possa cuidar deles. Porque Deus falou que Ele vai me usar ainda para muitas vidas. E as promessas do Senhor ainda não se cumpriram na minha vida. E eu não vou morrer com câncer, pode me operar. Porque a mama não pode viver sem mim. Mas eu posso viver sem a mama. Eu não posso viver sem Cristo, porque Ele é o meu respirar. E ela chamou os médicos, então vamos marcar. E no dia da cirurgia, ela falou para mim, contrariando, eu perguntei para ela: doutora, qual é a cirurgia que a senhora vai fazer? E ela falou assim: contrariando os meus colegas, eu não vou tirar sua mama. Eu sinto dentro de mim que eu não devo tirar sua mama. Eu vou tirar todos os nódulos que a senhora tem, todos os 7 nódulos. Eu vou mandar para a biópsia. Quando chegar o resultado, até para saber se é o mesmo tipo de câncer que tem em todos, porque pode ser outro tipo, pode ser que não seja o mesmo câncer em todos. E aí a gente vai ver se há uma necessidade de realmente fazer uma segunda cirurgia e tirar tudo. Uma mastectomia. Hoje, não. E aí eu falei: seja feita a vontade de Deus. E ali eu respirei e apaguei. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, né? Botei a mão e eu falei: tá aqui. Ela não tirou, né? Não tirou a mama. Passei por uma situação bem difícil, tive uma trombose na cirurgia, uma tromboflebite mamária. Eu precisei ser entubada. E enquanto isso estava acontecendo, o meu esposo, nós vamos fazer 1 ano de casado domingo agora, dia 28, Amém, né? glória a Deus. Eu contei muito com ele foi muito importante na minha vida. Dia 28 de maio. É 1 ano de casados. É uma coisa interessante, desculpa até interromper, é porque eu tenho 2 datas de casamento, né? Eu vou fazer 18 anos e conheço a minha esposa há 20 anos. Eu tenho uma data do civil, que é 28 de abril,
E tem do religioso que também é 28 de maio. Então, coincidiu né? também. É legal, bacana. Legal, Eu bom. fiquei feliz que vocês faziam 28 também. Vou lembrar de vocês e vocês vão Amém. lembrar Sim, de sim. mim, a gente vai orar. Mas, por não. E ali eu vi a importância de ter alguém do seu lado que te ama e que cuida de você. Quando o pastor estava falando ali da esposa dele, né, quando ele precisou ser cuidado, porque o homem cuida, o homem é o provedor, e às vezes parece que o homem é de ferro, ele quer tanto prover e cuidar que ele esquece que ele também precisa ser cuidado, né? E ali eu pude ter o cuidado do meu esposo, em poder contar com ele para tomar banho, porque eu operei as 2 mamas, eu não podia mexer. E como eu tive essa complicação depois da cirurgia, a minha pastora, ela me deu assistência, ela me levou para o hospital, ela foi comigo e ficou lá comigo. E o meu pastor, Cláudio, ele falou, se precisar, nós vamos deixar com você uma enfermeira 24 horas. Então, esse cuidado, esse afago, esse afeto, é algo que não tem preço. Isso não tem preço. Uma coisa, né, irmã? Não o que a gente observa hoje é que não é comum nos nossos dias. Sim, porque, sim. às vezes, o próprio parente, a pessoa sanguínea, não dá esse suporte. É verdade. E às vezes Deus envia pessoas, instrumentos, que naquele momento supriu a tua necessidade. Sim, sim. Então não tem preço no mundo, isso é maravilhoso. Não é? E eu aprendi que você vai fazer o bem, como diz na palavra de Deus, sem olhar quem. Você faz o bem para alguém, mas nem sempre aquela pessoa que você fez o bem para ela vai fazer o bem para você. Receptividade. É verdade. Uma outra pessoa te faz. É verdade. É assim que vai acontecendo. Assim. E ali, quando eu falei com meu esposo, eu tinha conhecido ele recentemente. E eu falei para ele, olha, eu não posso ter um relacionamento com você. 1 ano, né? Já que vocês estão... Que estamos casados. Vocês já estavam Um ano A gente de estava se namoro conhecendo. namoro. Então E já eu- houve briga, divergência? Poucas. Não, ela mais briga ela e eu aceito. Normal. Normal, né? E ali, quando eu falei pra ele, eu não posso ter um relacionamento, nem namorar com você agora, porque eu sou cristã. E se eu não namorar pra casar, não adianta namorar. Ou eu tenho um relacionamento sério, ou eu não tenho. É verdade. Né? E com isso, ele falou assim, eu falei, olha, eu vou ficar sem a mama. E ele falou assim, tamo junto. Eu falei, olha, vai cair o cabelo, eu vou ficar careca. Ele passou a mão na careca dele, falou assim, não tem problema, tamo junto. E aquilo ali foi muito importante para mim. Muito. E ele falou para mim, se Deus me botou no teu caminho, é para eu cuidar de você. E eu vou cuidar de você até o fim. Amém. E Glória ele a tem Deus. cuidado de mim, o homem mais bonito do Rio de Janeiro. Amém. Glória a Deus. O amor da minha vida. Amém. Então ele cuidou de mim o tempo todo, tem cuidado. E mesmo assim, 1 mês depois de eu ter feito ali a cirurgia, 1 mês e meio, eu tirei os pontos e eu já falei com o meu pastor, eu quero voltar. Eu quero voltar para o Café Mas a Solidário, eu quero deu trabalhar. A biópsia, como é que foi? Então, o resultado? quando chegou a biópsia, né, a patologia, ela chamou os outros médicos e falou, olha, como eu sou intérprete de Libras, né, então eu falei, eu não vou olhar para ela porque eu vou conhecer a expressão. Eu fiquei olhando para o chão, porque a gente sabe que Deus faz, mas humanamente a gente também tem medo, né? E eu fiquei pensando, será que ela vai dizer que eu tenho que fazer a segunda cirurgia e tirar tudo, né? Ela chamou os médicos, 5 que estavam com ela, e falou assim, olha, aqui está o seu primeiro exame, muito câncer para uma pessoa só. Aqui chegou a sua patologia, o resultado da biópsia. Existem coisas que a medicina não explica. E de todos os nódulos que a senhora tinha, que deu positivamente de câncer antes do exame, agora que chegou, a senhora não está com câncer. Apenas um tumor que estava inflamado é que a gente vai ter que fazer a radioterapia. É protocolo médico, mas eu tirei uma quantidade que a senhora já está curada do câncer. E todos os outros nódulos não. Então a medicina não explica. Eu disse, não, a senhora não entendeu. Não é a medicina que não explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Porque a ciência, Deus explica a ciência, mas a ciência não explica Deus. Verdade. E esse único que deu de câncer aqui é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Todas as vezes que eu olho para minha mama e eu vejo costurada, eu falo, eu tenho a marca de Cristo em mim. E às vezes quando eu vejo também uma mulher reclamando, porque a minha mama está assim, tem que botar silicone, eu falo assim, ó, não reclama não,
está saudável, não tem câncer, você não tem nódulo maligno, então seja grata a Deus pela mama que você tem. Mulher que está me ouvindo, não reclama mais, não fica reclamando, porque reclamar mesmo é você estar com câncer e você não saber o que fazer. Então eu vi a mão de Deus em todo o momento da minha vida. E eu continuo. Ela me abraçou e ela chorou, porque ela falou assim, eu acertei quando eu senti que eu não deveria tirar sua mama. Ali algo dentro de mim dizia que eu não deveria tirar sua mama. E eu acertei. E ela ali me abraçou e chorou. E para a glória de Deus, até agora está indo tudo bem. Volta e meia o médico está procurando alguma coisa. Mas eu tenho falado para Deus que todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, é para louvar e glorificar o nome dele e para investir o tempo. Porque a gente fala às vezes, desculpa aí de ter tomado o seu tempo. Poxa, eu perdi o tempo. Não. Todas as vezes que a gente conversa com alguém e que a gente está falando de Jesus, a gente está investindo tempo. Investindo tempo em alguém. Isso é muito importante. Amém. Você estiver assistindo aí, deixe seu comentário. Fale aqui através do YouTube, que a gente está com 3 câmeras aí. Olha, a gente está aqui no Quais, está no Facebook, está aqui no YouTube. Então, se você estiver no YouTube, deixe seu parecer aqui, comente. Não é porque esse tema de hoje é muito importante, é você vencer a crise. E dentro desse contexto todinho, o que aconteceu foi fé. Uma lição de vida de fé, que foi o erro número 2. Muitas pessoas, às vezes, perdem a fé, perdem a esperança. Então, a fé é que move montanhas. Você só pode agradar a Deus com fé no seu coração. E a fé da nossa irmã e a fé dos nossos irmãos, os intercessores também que estiveram em oração, foi uma coisa muito importante. Irmão Elias, como é que você viu essa experiência que você passou? Esteve ali ao lado da sua esposa, né, que você também sofreu muito, deve ter sido muito doloroso, mas como é que você conviveu com isso tudo? Eu parei com minha vida, né? Eu parei com minha vida porque eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma vida em outra cidade, que é lá em Angra dos Reis, onde eu tenho a nossa casa, o nosso sítio, nós temos lá, sou gestor imobiliário, corretor de imóveis, então isso fez eu parar tudo. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho condições de ficar. E aí o Senhor abençoou, engraçado, né, que em dezembro de 2021 o Senhor abençoou no meio de uma crise e eu fiz uma venda de um imóvel que deu para nos sustentar até agosto de 2022. Então, assim, nós conseguimos aí para um apartamento maior, aí compramos os móveis, né? E nossa casa só vivia cheia de pessoas para nos visitar. Amém. Visitar a Dalva. E assim, mas eu sempre disse o seguinte, para mim, a vida em 2 não é apenas uma vida passageira. A gente parece que se conhece já há 10 anos, né? Mas Cristo é o centro de tudo em nossas vidas. Amém. Minha esposa está assistindo aí, eu fico até muito feliz, minha esposa Cátia Barros aí. Agradeço ao nosso irmão José Vidal, nossos irmãos, né, que porventura entrarem nessa live. Aí, a dona o Luiz. O Luiz está assistindo também? Dacília, Obrigado, irmão, meu irmão. Luiz, domingo a gente vai estar lá na igreja Batista, lá de Madureira, estaremos com o pastor Carlos Sábio, ver se a gente almoça junto. Estou esperando você lá, hein? Marquinhos vai estar lá. Fala para minha esposa aí o que a gente deve fazer, um conselho para mim, para ela, quando a mulher briga com a gente. Fala para ela o que a gente deve fazer. Fala. Normalmente, o que eu faço quando a minha mulher não briga, né? A minha mulher, ela tem o pensamento dela. E normalmente o homem tem aquele pensamento assim, fica no silêncio, meu filho, fica no silêncio que você vai ganhar mais. Ih, rapaz, é isso aí, eu falo muito, rapaz. Não, quanto mais fala, mais erra. Então, mais erra? Ih, rapaz, melhor então, não falar. Não falar, então vamos quando tiver acalmado tudo, aí você expõe, né, o seu pensamento. Né? Entendeu? Não fala nada. E sempre dizendo que ela é o teu amor da tua vida. Ih, rapaz, tem que falar isso, né? É bom. A minha esposa, quando tá nervosa, aí eu falo, deixa eu dar beijinho, deixa eu dar beijinho. Não, aí ela fala,
Aí ela fala assim, é cobra que a morde e assopra. Ela fica muito brava. Dentinho, não, agora não, deixa eu me acalmar. Nós viemos de dois extremos, né? E assim, eu sempre andando na minha vida de um jeito e ela andando do outro. De repente o Senhor nos uniu, nos encontrou, nos uniu e nos amou. Então, dentro disso, agora nós estamos aprendendo a viver em dois. Mas o bom de tudo é que nós fomos chamados como evangelista, como missionário evangelista. E nós temos uma visão, e a visão é de Cristo. Então, quando anda com a visão de Cristo, isso é muito importante. Nós vamos caminhar sempre bem. E eu falando agora para minha esposa também, eu sei que Deus, Ele tem um propósito no ministério da vida de cada um. E Ele revela o seu dom nas nossas vidas. Independente do dom, vou colocar aqui muito importante. Essa irmã Kátia Barros é uma heroína. Aguentar esse amado irmão. É uma heroína. Tá bom, valeu. Então, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. Quem dá o dom de cada um de nós, Ele é o Senhor. Amém. Ele pode ser consagrado ou não no altar do Senhor, numa igreja, através de uma autoridade eclesiástica, de um pastor, alguma coisa. Mas Deus sabe qual é o seu dom. Deus sabe qual é o dom do irmão, sabe o meu dom, sabe o dom. E eu tenho certeza que você que está assistindo essa programação, minha esposa que está assistindo hoje, Deus sabe o dom da minha esposa. Minha esposa tem um dom muito bonito, que é o dom do ensino. Ela é professora também. E às vezes a gente fica inibido, fica retraído da gente colocar esse dom em prática. Mas no tempo certo do Senhor, com certeza, desculpa, com certeza, Deus vai dar essa oportunidade, mas a gente não pode perder o foco, a gente não pode girar. Você falou uma coisa muito importante, quando você está em Cristo e o casal está em Cristo, ele consegue superar as crises. Sim, sim. Porque o inimigo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Então qualquer brechinha que acontece, ele entra quem estiver mais fragilizado no momento. Se for você, é você. Se for ele, é ele. Se for ele, é ele. Se for eu, foi ele. Então, o inimigo, ele veio com esse objetivo. E é por isso que a gente não pode deixar brecha. E uma coisa, você tem uma responsabilidade muito grande no ministério dela. E ela tem no seu ministério também. Porque se acontecer alguma coisa com você, ou você se desviar, você praticamente destrói o ministério dela. E vice-versa, entendeu? E vice-versa. Então, é o que eu sempre falo para minha esposa, eu só estou aqui pela misericórdia de Deus e porque hoje Deus me deu a oportunidade de estar casado com a minha esposa, senão eu não estaria aqui. Amém. Entendeu? Então, a responsabilidade dela que está assistindo lá, da nossa irmã Diva, das esposas, é muito grande na vida de um homem, porque o nosso ministério realmente depende da nossa esposa. Que qualquer deslize, qualquer problema que haja, separação, briga, confusão, isso abala e altera o nosso ministério. Então, é muito importante isso. E no meu caso, né, eu já dei o testemunho aqui, eu tive mais de 80 relacionamentos. Eu tinha pavor, porque eu entrava pelo fundo da igreja para cumprimentar os noivos e eu tinha pavor de casamento. E eu me casei. Deus me deu uma esposa há 20 anos atrás, vou fazer 18 anos de casado, 2 anos de namoro, e fui eu que pedi a minha esposa para casar. Fui eu que pedi, eu que tinha medo, tinha pavor de casamento, fui eu que pedi a minha esposa para casar. Então, como Deus transforma a vida da gente. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado hoje. Daí, esse pastor Carlos Sá tem um testemunho aí também. Deixa eu falar alguma coisa para o senhor, preste atenção. O senhor sabe o que os homens de Samaria falou para a mulher samaritana? Os homens de Samaria falou para a mulher samaritana? Não. A minha esposa foi que pregou para mim, né? Foi. Ela me ganhou para Jesus Cristo. Mas a mulher samaritana, quando ela recebeu de Jesus a água da vida que jorrou dentro dela para a vida eterna. Para Jesus, eu sei. Só um momento, professor. Desculpa. Pois não. Aí ela foi até os portões da cidade e falou para aqueles homens, olha, eu encontrei o Salvador. E aí eles foram para ouvir Jesus, e naquele momento que eles ouviram Jesus, eles pediram a Jesus que ficassem com ele mais 2 dias. E depois que eles ouviram Jesus, eles disseram assim, agora
não é mais pelo que você nos disse, mas é pelo que nós ouvimos. Então, tem coisas aí que eu falo com a minha amada esposa, não é mais pelo que você me falou, agora eu tenho bebido da própria água da fonte. Amém. Entendeu? Então a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu estou firmado na rocha. Amém. E siga-me os bons. Em nome de Jesus, Isso entendeu? É importante, isso é importante. Olha aí, Marquinhos, domingo a gente vai estar aí com você na igreja, na primeira igreja Batista Central, não, é PIBs de Madureira, primeira igreja. Eu não conheço, não sei onde de fica. Madureira. Pastor Carlos Salles vai lá, o Luiz Onde vai lá, fica a nós vamos igreja? almoçar ali com você e vai ser um dia muito bonito de louvor, de adoração a Deus. Marquinhos está assistindo a nossa live aqui, mandando um abraço e a gente conta com você lá domingo, hein? A gente tem que participar desse almoço e trazer o pastor José Paulo aqui na rádio aqui, tá bom? Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Eu vou passar para a irmã. Sim, sim. Então fala. Tem aí uma crise, né, a respeito da vida e relacionamento de um homem, né, o primeiro patriarca aí da Bíblia, que fala que ele sai do meio da sua parentela conforme a palavra do Senhor nos instrui, e ele levou seu sobrinho Ló com ele, né? E aí os pastores, né, de Abraão com os pastores de Ló tiveram uma discussão muito grande. E ali houve uma crise entre Ló e também Abraão. E ele falou assim com Ló: olha, nós somos parentes e nós não podemos ter contenda nem crise entre nós. Uma coisa eu te peço: escolhe a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, olhando as campinas do Jordão, a água de nascente, ele falou: é para cá que eu vou. Ele precisava deixar o patriarca escolher, mas escolheu ele, né? E quando Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, em onde tem água, nascente de água à vontade, ele vai e deixa Abraão numa terra seca, uma terra difícil de cuidar do gado. E quando Ló foi-se, né? Ele foi embora, Deus veio e confirmou a promessa dele. Ele falou: aonde tu colocar a planta dos teus pés, essa terra será tua Amém. possessão. Amém. Então a gente precisa entender que, mesmo nas crises, se nós ouvirmos a palavra de Deus e tomarmos decisões acertadas diante do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter sucesso na vida ministerial, na vida espiritual, e nós vamos cumprir todos os desígnios de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. O terceiro erro, às vezes, a gente apenas deseja e não realiza os nossos sonhos também, né? Então, a gente tem que sonhar e acreditar naquele sonho que a gente vai vencer. E a gente vai vencer através do Senhor. E o Senhor, ele cumpre no seu tempo. A gente é muito imediatista, a gente quer a coisa para ontem, né? Todo mundo é assim, né? Então, eu acho que o homem ele é mais prudente, ele é mais paciente, a mulher já quer a coisa assim para ontem. Tá falando Olha, eu comigo? quero isso, não é com você não. Você está excluindo. Você é exceção, né? Não é? Mas normalmente, o homem ele é mais racional, a mulher é mais emoção, né? Ela, de repente, age mais com impulso. O homem, ele age mais com a razão, não é verdade? A minha fala assim: olha, o meu Deus é dono do ouro e dono da prata. Vamos embora. Pois é, nós estávamos falando aqui do cartão, né? Depois já contou a história. Olha, do cartão, rapaz, nem deixa vai esse falar. negócio Deixa quieto, pra lá, vamos deixar isso quieto aqui. abafa o caso, como diz o outro. É isso aí, vamos em frente. Então, apenas desejar e não realizar. Então, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que acreditar que aquilo vai se realizar. Sim. Irmã Dalva, você que passou por isso tudo que aconteceu, né? Você acha que depois dessa experiência todinha que você passou, que Deus te deu a vida, te deu a vitória, né, para o seu esposo, e vocês superaram essa crise, o que você pode dizer? Você saiu melhor disso tudo? Você se fortaleceu mais ainda? A tua fé? Houve uma mudança de vida? O que você acha que isso tudo que aconteceu
que realmente se houve uma transformação de você como ser humano, como pessoa, como esposa, como mulher? Uma mudança sempre vai existir, né? As pessoas, quando se fala dessa doença, em primeiro lugar, que fala de alguém estar com câncer, é muito pesado. Primeiro, o nome em si já não é bom de se ouvir. É verdade. Antigamente as pessoas falavam aquela doença, que só dava gente muito idoso e que já estava no final da vida. Então, hoje em dia, a gente vê que essa doença ela tem alcançado pessoas com idade mínima, né? E muitas vezes a gente fica se questionando, eu mesma, por quê? Várias facetas, né? Até criança, adolescente. Por que tem tanta pessoa com câncer, né? Pelo que a gente come, não ter uma vida regrada, né? Não ter um exercício diário. E a gente fica muito parado e comendo as coisas que não selecionam. A gente vai comendo. Toma Então, sorvete, com besteira. de vez em quando pode. Uma E aí vez- essas coisas vão acontecendo, né? Uma vez por semana. Mas eu sempre tive uma coisa comigo. Deus me chamou para fazer uma grande obra. Ele me chamou para fazer uma grande obra. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus para me chamar como evangelista, e eu ainda não tinha tido essa experiência com ele, porque eu tinha um relacionamento, mas eu não estava casada. Então, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, eu era impedida. E um dia Incomodava, né? um dia eu fiquei chorando muito, e eu falei, eu queria tanto ir, Senhor, falar de Jesus. Eu amo tanto falar da palavra, mas não me deixaram ir. E naquela madrugada, eu fui dormir e Deus falou comigo pela primeira vez em relação ao meu ministério. Porque eu já estava ouvindo tanto não, que eu passei a achar que Deus também estava dizendo não para mim. Eu já estava querendo desistir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu apaguei todas as luzes, fui dormir, acordei, a luz estava acesa. Eu apaguei a luz de novo, deitei, a luz estava acesa outra vez. E eu fiz como fez o Samuel. Senhor, né? O que está acontecendo? Eu estou apagando a luz e ela está acendendo sozinha? E aí, pela terceira vez, eu percebi que Deus estava querendo falar comigo. Abre a minha palavra. E eu abri a palavra e o Senhor falou, eu sou contigo. Eu estou com e te pregar o evangelho a toda criatura. E eu estarei contigo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e eu fechei os olhos, eu fiquei com medo, fechei o olho, e eu comecei a orar. Mas era tão perceptível a presença de Deus, que eu ficava até com medo de abrir o olho, porque eu sentia a presença. Assim como eu sinto aqui o meu esposo do meu lado. Eu sentia Deus, e Deus disse para mim naquele dia, existe uma coisa que você pode fazer, e que ninguém pode impedir. E eu falei, o que, Senhor? Ele falou assim, evangeliza. Evangeliza. Evangeliza, por onde você for, evangeliza. Fale o que meu filho fez por você. E ali eu fiquei até de manhã, e louvando, adorando. Veio outras crises com o passar do tempo. E dali eu comecei a comprar o folhetinho eu mesma e ia evangelizar. Sábado de tarde, ia botando o folhetinho na caixa do correio das pessoas. Ia para a ponte lá de Cascadura, naquele viaduto, e ficava lá entregando os papeizinhos lá da palavra de Deus, abraçava alguém, conversava com alguém e comecei ali a fazer esse trabalho. Um dia eu fui num retiro e uma moça falou assim, ó, vem aqui na frente de todos os evangelistas e as pessoas que têm um chamado. Eu falei assim, eu nunca fui consagrada na igreja, nada, então eu não posso ir lá na frente. E uma pessoa que eu não conhecia falou assim, por que você não está lá na frente? Você é evangelista da casa do Senhor, Ele te chamou para isso. Eu, perdão, Deus. Passou mais algum tempo, eu estava numa igreja, numa dessas crises que todo mundo tem, até João Batista, a palavra de Deus diz que não houve homem na terra tão cheio do Espírito Santo como João Batista. Não nasceu homem de mulher igual João Batista, cheio do Espírito Santo. Mas João Batista, quando ele batizou Jesus, ele via aquela pomba como o Espírito Santo em forma, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ainda assim, quando ele estava na cadeia ali, ele também teve crise na fé. E ele falou, vou lá. E pergunta para Jesus se ele realmente é o que veio ou ainda devemos esperar o outro que vai vir. E Jesus falou assim, nem antes de responder, Jesus começou a fazer os milagres ali, como ele fez na minha vida também.
fez ontem, faz hoje, vai continuar fazendo. E ele falou, olha, fala para ele o que você viu eu fazer. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Amém. Então, João Batista também teve sua crise na fé. E quando eu tive minha crise na fé, achando que Deus não tinha me chamado, por causa dos problemas da vida e eu me senti sufocada, eu entrei numa igrejinha e lá uma pessoa saiu do lugar. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem realmente um chamado na minha vida, então fala comigo hoje, porque eu quero ouvir a tua voz, para que eu não desista. Como está escrito, para que eu não desista. Me dá uma prova do teu amor e que o Senhor me chamou para fazer realmente isso. Amém. Veio uma senhora, eu lembro como hoje, um vestidinho vermelho, um cintinho, cabelinho chanelzinho aqui, chegou perto de mim e eu ainda dizendo, Senhor, o Senhor ainda não falou comigo, o culto já está acabando, o Senhor ainda não falou comigo, porque o meu pensamento naquele momento é, não quero mais viver. Eu vou para Copacabana, eu vou entrar no mar e de lá eu não volto. Inclusive eu deixei a senha do meu cartão, uma carta despedindo do meu filho e dizendo, olha, isso aqui é para fazer o meu enterro, para não dar trabalho para vocês. E aí naquele pensamento eu saí, inclusive não fechei a porta, só deixei encostada. E eu entrei naquela igreja dizendo, Senhor, se o Senhor realmente tem um chamado na minha vida e o Senhor quer me usar, então fala comigo hoje. E aquela senhora saiu, ficou em pé perto de mim e disse, fique em pé, por favor. E eu fiquei em pé, ela falou assim, olha, eu estava lá no meu canto e o Senhor estava palestrando comigo, dizendo, está vendo ali a minha serva? Vai lá e fala com ela, porque ela está esperando uma resposta. Você está esperando uma resposta? Eu falei sim, eu perguntei para Deus, eu pedi a Deus se Ele tem um ministério na minha vida, debaixo de qual cobertura espiritual que Ele quer que eu esteja. E ele ainda não me respondeu. Ela falou, respondeu. Ele mandou aqui, eu vim te falar. Mandou te falar que ele te consagrou evangelista da casa do Senhor. Ele te chamou naquele dia de madrugada e ele te disse, evangeliza, evangeliza, evangeliza. E quem te consagrou evangelista não foi homem aqui da terra, mas foi ele mesmo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Amém. Depois daquele dia eu não duvidei mais. E aí eu fiquei firme. Tem um ano praticamente. Ela confirmou as Sim. suas palavras que Sim. você recebeu a revelação no seu quarto. Para que eu não desistisse. E para que Sim. não desistisse. Sim. Deus repetiu as Sim, as mesmas coisas. palavras. Ainda ganhou um reforço. Oh, É, meu e- Deus. Muito, não, eu fico emocionado. Então, com isso, eu continuei, emocionado. porque eu entendi que ele Glória disse a Deus. ide e pregar o evangelho. Então, eu não posso mais me calar. Glória, glória. E a quando Deus. eu conheci o meu esposo, e eu não sabia, e ele falou que gostou muito de mim, eu falei, eu gostei de você também. Aí Ok, fomos então. conversar, aí acabou que ele não falou para mim da história de vida dele. Depois, conversando, Mas quem que tomou a iniciativa? Foi ele ou você que tomou a iniciativa? foram os dois. É verdade. É uma história que não dá para contar agora não, quem sabe no outro dia. É verdade. É outro testemunho. Então naquele dia, quando nós começamos a conversar, e ele me procurou uma segunda vez ou uma terceira vez, e ele falou assim, olha, eu também sou evangelista da casa do Senhor. Eu também faço o trabalho que você faz. Eu sempre desejei ter uma esposa que fizesse o que você Oh, faz. glória. E quando você se apresentou, eu senti saudade do que eu fazia. Eu voltei para a igreja, eu me reconciliei com Cristo Amém. e com a minha igreja. Eu falei, agora vai dar certo. Agora vai dar certo, agora vai. Né? E ali Deus foi trabalhando na minha vida, na vida dele, e hoje nós fazemos o trabalho junto, lado a lado, paralelo. Isso aí, se Não minha esposa desistir. estiver ouvindo, é muito importante. Esse trabalho, quando ele é realizado, e no caso de vocês, né, foi um trabalho que você tinha o mesmo ministério de evangelista, e ele também de evangelista, é muito importante, porque Deus uniu duas pessoas que tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Né? Então, é lógico que os problemas surgem, claro, as pessoas pensam assim, tudo maravilha, que o casal não tem problema, que não vai. Lógico que o casal tem problema, mas a gente não pode estar aqui, olha, se cair, você não pode ficar parado, caído. Porque um dá a mão para o outro e levanta ajuda. Então, o importante é você estar em sintonia com Deus
e saber da tua fraqueza, da tua limitação e o teu companheiro te compreender. Isso foi maravilhoso. Esse testemunho do casal, isso serve para mim, para minha esposa, para nossa irmã Diva, para o pastor Carlos Salles, para os casais que estão assistindo. Dá um abraço aqui para o Marquinhos, para a Renata, né? Porque a gente orou aqui muito tempo pelo Marquinhos, e Deus abençoou ele, que ele conheceu a Renata, né? E deu testemunho aqui no programa. Isso foi muito bacana, muito, muito legal mesmo. Então, eu acho que quando Deus une duas pessoas com o mesmo propósito, olha, meu irmão, isso é um presente de Deus tão grande, porque às vezes Deus une as duas pessoas, mas um tem consciência e o outro não tem. Você está entendendo? Sim. E aí, minha esposa, de repente, ela acreditava em Deus, mas não frequentava lugar nenhum e tudo. Ela praticamente se converteu quando me conheceu. Mas o que eu quero dizer para ela hoje, nesse momento, é que Deus tem um propósito na vida dela, um ministério muito bonito. Amém. Para que ela possa, né, ouvir o chamado de Deus e ouvir a voz de Deus. Amém. Que ela possa dar oportunidade, porque Deus revela qual é o ministério. Não sou eu que revelo, eu não tenho que falar nada. Deus é que faz o chamado. Sim. Agora, se vai ser consagrado no altar do Senhor ou não, Ele é que sabe. Ele que sabe, isso não importa, porque Deus falou com ela e ela não estava acreditando, ela estava esperando uma atitude do homem chamar e falar assim, não, olha, vem para cá que eu vou te consagrar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o que acontece? Eu fiquei 10 anos sentado na igreja, esquentando ali um banquinho, e o pastor sempre falava, poxa, Fernando, vamos fazer um programa da rádio, você já fez rádio, tudo, e eu não fazia. E 10 anos ali, eu estava muito sem calado. Eu era a única pessoa que nunca briguei na igreja. Hoje eu brigo em tudo quanto é lugar. E naquela época eu nunca briguei na igreja. Sabe por que eu não brigava? Não falava? Porque eu não falava. Eu só ficava, era um bom receptor, mas eu não fazia a obra de Deus. E quando eu botei o pastor no carro, ele vamos para onde? Não sei, onde Deus mandar. Nós não sei, comecei a fazer a obra de Deus. Começou, de repente, com um gago, um ministério, com um pastor que, de repente, era bem idoso, dormia, e que um que tinha a mão mirrada e ficava batendo que tinha tido derrame. O ministério começou assim. Mas Deus me deu a oportunidade de começar com aqueles 3 homens ali que Deus falou. Então, a gente tem que dar espaço, oportunidade para ouvir a voz de Deus. Se não der, não adianta. Pois não. O importante de tudo, dessa união e desse início de projeto e de existência que muitas pessoas têm, inicia um processo e logo desiste. Outros ainda levam até a frente e também desistem. Isso, nós fomos chamados para estar, né, ajudando essas pessoas, não crente, que tem um projeto disso, até de família, outros têm projeto de trabalho, de estudo, mas perde-se no meio do caminho por causa de algum vício, por causa de alguma coisa, e ali o evangelista, ele não vive dentro de uma igreja. O evangelista, ele vive fazendo o seu trabalho onde tem almas. Exatamente. Dentro da igreja tem almas que muitos dizem, eu sou salvo em Jesus Cristo, amém. Mas e lá fora? E lá fora. Então, nós temos feito um trabalho no Morro do Fubá, em outros locais, outros bairros, buscando pessoas e resgatando almas de pessoas que desistiram dos seus sonhos, da sua vida. E o necessário temos que ganhar para Jesus e não desistir dele. Porque Jesus não desistiu de nós. Então, é necessário isso, essa busca constante. E nós temos encontrado pessoas que hoje nos chamam de pai espiritual, mãe espiritual, porque nós adotamos filho na fé. Geramos na vida deles essa semente da salvação, essa semente da fé, essa semente que está gerando, e ali muitos têm buscado a Deus, impor o desejo de quero servir. Hoje, foi ontem, eu estaria indo para o médico junto com a minha esposa, e na hora assim, o cartão não passou, e vai você, eu vou para casa, que depois eu vou resolver outras coisas. E de repente ela foi, encontrei um jovem que tinha se convertido no café, né, de manhã ali que nós fazemos, e ele falou, olha, foi muito bom te encontrar, eu vim aqui para um trabalho, acabei não conseguindo,
mas vou voltar mais tarde. E o bom de tudo é que eu estou com Jesus, eu fui na igreja domingo, eu me reconciliei com Jesus, aceitei, quer dizer, falei, que bom, eu estava lá contigo, te abracei. Eu já estou 2 meses sem usar droga, porque Jesus tem feito algo na minha vida e eu agradeço vocês. Falei, amém, meu irmão, continua firme e conta conosco. Ser evangelista sem ter alma para tomar conta, para cuidar de ovelhas, de filho na fé, Verdade. É ser evangelista à toa. Vai pregar para quem? Para crente? Uma das coisas que a gente mais fala na igreja... Adora pregar para os salvos, né? Mas a gente esquece das pessoas que não... Uma coisa que eu mais falo na igreja é que eu faço parte, que me incomoda eu estar na igreja e ter 2, 3 não crentes. A igreja de 200 e poucas pessoas, entendeu? Isso me incomoda. Sem crítica nenhuma a ninguém, mas me incomoda. Eu preciso levar pessoas não crentes para ouvir a palavra. E levar já quase se convertendo, possivelmente. Né? Isso é importante. Tá aqui, rapaz. Os caras estão preocupados com açaí. Tá aqui o Marquinhos Miranda. Trouxe o açaí do Júlio e tal. Um abraço pro meu amigo. Fala, irmão, não esqueceram de mim, não. Pô, rapaz, os caras estão preocupados com o negócio de açaí aqui, se o açaí saiu ou não, rapaz. Saiu o açaí, só faltou a pizza aí, Marquinhos. Porra, rapaz, os caras estão preocupados em comida, rapaz, não é possível isso. O irmão Elias falou uma pizza, é uma boa pedida. Porra, rapaz, esse cara veio do Jacaré direto pra cá, fazendo obra no celular. Rapaz, você tá vendo? E é bom demais. É demais, pegou né, até rapaz? um mototáxi para chegar mais rápido. Para chegar mais rápido, imagina. Meu Deus do céu. Mas é isso, pastor Carlos Salles, como é que você vê isso tudo aí, né? Que a gente tem um ministério, você fala da sua esposa, que ajudou tanto você nessa fase difícil, né? De superação. Nosso irmão também deu testemunho dele aqui, de almas a serem salvas. Nossa irmã, né? Nesse ministério abençoado, dando esse testemunho, né? E... a última parte, que é uma coisa muito importante, vou até para a gente finalizar, para a gente orar, se ficar caído, se cair, ficar caído. Muitas pessoas estão caindo aí, e quem é a igreja? A igreja somos nós, independente do tempo, da instituição, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, amém. Deus está ali presente, né? E nós somos a igreja de Cristo. E você acha que as pessoas têm dado suporte a essas pessoas que estão caindo, que estão precisando do alimento espiritual, de ouvir a palavra de Deus, que estão na rua, e muitas pessoas que estão ali na rua são pessoas desviadas, né, que um dia conheceram a palavra, a maioria, e hoje está ali, às vezes, né, sem ter um lugar onde morar, não tem, dependendo de uma comida, de uma palavra de carinho e tudo. Como é que a gente vê isso? De um abraço, a gente tem dado esse suporte, meu irmão? Olha, antes de responder o senhor, quero mandar um abraço aí para a Raquel, está nos assistindo aí. Raquel também, da Bica. Aparecida Farias também, pastora Aparecida Farias, Deus te abençoe. Professor Fernando, muitas vezes a gente olha muito para onde nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, e as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu ouvi essa semana, né, a minha sobrinha, ela chegou da Paraíba ontem, e ela estava na minha casa hoje, ela foi lá nos visitar, ela chegou ontem, está na minha casa hoje, e ela disse para mim que no sábado, a Igreja Batista da Barra da Tijuca vai batizar ali no Posto 12 1.000 pessoas. Amém. 1.000 pessoas. Glória então, a gente olha, muitas vezes, eu passo assim, como se diz, lutas, e muitas vezes pregações que eu tenho feito, muitas vezes com luta com irmãos que estão ali, a gente precisa estar insistindo com eles a respeito de estar servindo a Deus, do que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga, mas tem outras pessoas que estão sendo colhidas com mais facilidade. As pessoas estão se jogando, né, na presença do Senhor, e eu não posso deixar de ver esse testemunho vivo dos amados irmãos que estão conosco aqui. O pastor Cláudio tem dado um suporte
grandes para eles fazerem a obra. Então, como se diz, muitas vezes na minha área não está bom assim para trabalhar. Eu lembro que a minha esposa, ela falava assim, eu ouvia o batido do martelo ou alguém serrando com a maquita lá, a minha esposa falava, tem gente fazendo obra e você está aí dentro de casa. E eu falava para ela assim, mas não é somente eu que preciso comer, o outro também precisa comer. Ele precisa levar o sustento para a família dele. A gente está tendo sustento aqui, mas o outro também precisa trabalhar. Então eu creio assim, professor Fernando, que o Espírito Santo de Deus, ele tem agido segundo o seu querer, o seu efetuar. Eu creio assim que vai ter um determinado tempo de Deus fazer na minha vida aquilo que eu anseio, que tem feito na vida dos irmãos que estão aqui conosco. E tudo, a gente sabe que é um aprendizado que Deus está trazendo até a minha vida, e a vida deles, eles já estão colhendo fruto, né? E a gente vê a pastora Aparecida, ela foi da minha escolinha dominical, entendeu? Ela foi minha aluna da escola dominical. Então, quantas pessoas eu já formei para Jesus, quantas pessoas estão trabalhando hoje no ministério, e a gente precisa continuar nessa pegada, né? E eu creio assim, sim, o professor Fernando, tem muita luta aí, ainda muita situação, conforme nós viemos conversando no carro, que tem muita gente engessada, mas também tem muita gente trabalhando, e a gente precisa glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já que houve cura, libertação, e Jesus salva, eu vou pedir a nossa irmã para orar para a gente, né? Orar pelo pastor Carlos Weller, que está passando essa situação ali, orar pela cura, pela libertação e principalmente pela cura emocional, a cura da alma, daqueles que estão enfermos, daqueles que não conseguem enxergar, para que a gente possa, não clamar ao Senhor, que nesse momento possa liberar cura. E eu peço também que você ore pelos casais, os casais que estão aí, hoje você tem esse privilégio de estar aí com o seu esposo, nosso irmão Elias, ele com a irmã Dívia, com a minha esposa também. Na casa não tem briga, não tem confusão, principalmente quando a minha irmã, a esposa está dormindo, entendeu? Mas tranquilo. Poxa, fica aquele ambiente bom, né? Então, quando acorda é coisa diferente. Então, mas lá em casa, quando a minha esposa está dormindo, eu acordo ela para ficar junto comigo. Talvez eu estou arrumando lá as coisas, ou limpando o quintal, ela está fazendo comida. Eu falo, vão lá me ajudar, a gente fica junto e tal. Depois tu vai me ajudar a fazer comida. A gente nunca fica fazendo comida, né? Mas para ajudar a varrer um quintal, mudar as plantas de lugar, a gente quer sempre a companhia. Não, mas eu lavo, passo cozinha. Morei 10 anos sozinho. Não, isso é importante. Não faço tão bem com a minha esposa, porque... Mas faço o básico, o trivial, né? Mas para fora não, né? Oi? Para fora não. Não faço para fora nem comercializo, não. Mas é aquela coisa, é bom a gente saber um pouquinho de tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque tem homens que ficam dependentes da mulher, não sabem nem cozinhar, fazer um ovo, um café, uma coisa, e amanhã perde a esposa, fica numa situação delicada, né? É verdade. Difícil. Eu sei fazer de tudo, não faço bem, mas quebro o galho. A única lugar que eu perdi minha esposa foi lá, a gente indo para a cidade, aí eu perdi a minha esposa lá, mas depois ela voltou para casa ainda. Voltou para casa? Voltou. Então, show, graças a Deus. Então, ora pelas famílias, irmãos, pela cura, né? Nós temos conversado muito, o pastor Cláudio, ele, homem de Deus, ele nos dá muita abertura para trabalhar, né? Graças a Deus por isso. E quando estamos conversando e a gente fala sobre a batalha espiritual que nós estamos vivendo, e que as pessoas, elas não têm noção, elas não têm dimensão do que está à nossa volta e os ataques. Nós lá, que moramos na região lá de Cascadura, nós sofremos ataque por causa das guerras de facções. Todo dia tem tiro, praticamente. Eu morava ali, eu saí dali de Cascadura e vim para cá agora. Eu troquei um tiro de lá pelo tiro dali, do Chacrinha. Não tem jeito. Do Batomocho, não tem jeito. Mas eu saí de lá, eu morava em frente ao Fubá ali, aquele prédio azul e rosa, bala perdida na Hernani Cardoso. Eu morei 48 anos ali, eu saí tem 3 meses e fui para lá agora, tem 3 meses que eu tô ali.
Eu morava ali em frente. Aí Trocou 6 por meia dúzia. aí o pessoal falou assim, pô, você é maluco, você saiu daqui, você foi para lá. Eu falei, não, mas eu comprei, né, ali, Deus me deu a oportunidade de ir para ali, comprei um imóvel, né, razoável, que meu dinheiro deu para eu comprar, e eu fico feliz, só tenho a agradecer a Deus. Agora a violência está no Rio de Janeiro toda, não tem como. né, tá no Valqueire, Mé, Tijuca, Barra, aí você vai falar, para onde você vai fugir? Não sei. Nós morávamos no Meia, na Praça do Meia, na Rua Engarda 20, nós viemos para morar no Fubá. Não tem como explicar. Mas o ganho que nós temos hoje de vidas para Jesus, vale a pena estar ali. Vale a pena. Então, o pastor ele tem falado sobre essa guerra que nós vivemos. Então, o inimigo das nossas almas, ele é estrategista. E ele procura de todas as formas estar minguando as igrejas ali. Minando para que as pessoas não vão para a igreja. Tem muita igreja que tinha muita gente, por causa do tiroteio, hoje está com metade. E com isso, as pessoas que insistem, como nós, de ficar na igreja firme, porque sabemos que Deus tem um chamado para a nossa vida, nós temos visto os ataques dele de outra forma. Então, já que com o tiroteio eu não consegui tirar, paralisar, e a igreja continua, aí vem as enfermidades, como o pastor Carlos, né, nosso pastorzão lá, Carlos Wesley, né? Nosso pastorzão, como a nossa pastora Edna, minguando casais, fazendo com que haja separação. Para quê? Porque ele quer paralisar. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E de contrapartida, eu quero deixar um versículo aqui, para não ficar só nas minhas palavras, e para poder testificar o que o Senhor diz. Amém. Em 2 Timóteo 4, no versículo 5, ele fala, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Então, nós entendemos isso. Passamos por aflições? Sim, também. Passamos por muita dificuldade? Sim. Mas nós estamos fazendo o papel de evangelista. E às vezes a pessoa acha, a maioria dos cristãos, que o Senhor chamou os evangelistas Dalva e Elias. Não, a palavra de Deus diz, ide e pregai. Então é para toda criatura. Ide e pregai a toda criatura. Então fica aqui, né? Sim, isso fica aqui todos, né? Essa palavra de cumprir isso que Deus nos chamou. E eu sempre falo isso, o Marcos 16:15, as pessoas têm essa dificuldade. Às vezes as pessoas ficam 30, 40 anos na igreja, esquentando o banquinho, recebendo o alimento espiritual, mas não são motivados pela liderança, não são motivados... Não transbordam. E aquilo ali se torna uma rotina que você acaba se acomodando. Aí você acha que você só tem que receber. E você... Eu vejo assim também, Fernando, presta atenção, eu fiquei 2 anos na igreja metodista ali de Cascadura. Mas Deus tem uma obra com a gente, Deus tinha uma obra comigo. Então, tem hora que a gente está sentado, a gente não se contém naquele banco sentado. A gente fica assim, naquela ânsia, e aquilo ali vai dentro de você, que vai subindo. Então, isso aí é o Espírito Santo movendo. Então, aquele que tem um chamado não consegue ficar sentado. E eu acho que isso não vem da liderança, isso vem de Deus, entendeu? Se vem de Deus, porque a liderança em si, só um pouquinho, a liderança em si, ela não pode, como se diz assim, abafar o teu chamado. Quando você tem um chamado de Cristo, quando você tem uma obra que Deus quer que você faça, nada pode te segurar. Porque é como se fosse um vulcão em erupção. Sim. Mas, não, o que eu estou falando, o nosso irmão falou, o que eu falei acontece muito isso. Esse falta de apoio para que haja uma atividade maior na igreja. Exatamente. Se cria várias questões de ciúme, intriga e mil coisas que a pessoa que chegou com aquele gás, com aquela visão no mundo espiritual para iniciar um projeto, ele acaba se encurtando as suas forças, querendo diminuir a sua potência, que Cristo deu a ele. Então, hoje nas igrejas, eu vejo assim, que é de Deus para nós. O chamado quem me chamou foi Jesus. Quem me deu o dom foi ele.
Só que é para usar onde? No meio dos homens. Mas eu olho e aí pode acontecer. Evangelista Elias, eu olho assim, vamos supor, o senhor é da igreja, ali Casa de Refúgio, mas o senhor estava no Jacaré ajudando um outro ministério. Outro ministério. Então o que acontece? Então o que acontece? Acontece que ali o senhor está colocando o que para fora? Os talentos do senhor. Está colocando os talentos para que os talentos eles venham multiplicar. Sim. Então, nada pode segurar e embarrear o senhor. Se falar assim, não, quero algemar o senhor no pé da mesa, aí vai conseguir. Não, mas se falar assim, eu sei... Aqui não faz, eu faço em outro lugar. O que eu estou falando é o seguinte, se você está no lugar 30, 40 anos e sentado, esquentando o banquinho, tem alguma coisa de errada. Ou com você... Ou com o banco, né? Ou com o banco, ou então, de repente, com a liderança que não está incentivando você. Agora, se a liderança incentiva e você não vai, aí a culpa é sua. Agora, se você está ali 30, 40 anos e não te dão uma oportunidade, um espaço, e não querem que você, de repente, progrida, por isso que, poxa, muita gente, às vezes, se decepciona, não é com Cristo, não é com Jesus, se decepciona é com um homem que está dentro da igreja. Aí e o nosso professor tem, desculpa, aí o nosso professor vai ter que fazer igual a irmã Dalva, ir para a rua. Ir para a rua. Porque eu vejo uma comparação assim, eu sou podóloga, no meu trabalho secular eu sou podóloga. Às vezes a pessoa chega lá com um problema, só quem sabe o que é um calo, onde o sapato aperta, é quem tem. É verdade. Só quem tem uma unha inflamada, que está ali com uma carne esponjosa, naquela dor, é quem sabe, você pode até ver, mas só quem sente é aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, como é que você tem coragem de mexer nesse pé? E eu falo assim, essa pessoa espera algo de mim. Quando ela vem até a mim, como podóloga, ela espera que eu faça alguma coisa melhor para ela e que eu alivie aquela dor. Então, eu penso que o mundo, hoje, quando eles olham para nós como igreja, eles esperam alguma coisa de nós. Eles esperam que façamos alguma coisa claro. De diferente. E se nós não estamos fazendo, primeiro já é pecado, porque a palavra diz ir de baixo. Na semana passada, não dá para falar porque tem muitas experiências, semana passada era 11 horas, e o Senhor, de manhã, ele tinha me dado uma palavra para levar para um traficante, conhecido lá de um certo lugar onde a gente anda. E eu fiquei pensando, eu devo estar maluca, porque Deus não ia falar isso comigo. Mas aquilo ficou na minha mente. Parece um vulcão, você tem que falar, porque se você não falar, parece que o coração acelera, eu tenho que encontrar essa pessoa. É verdade. Chegou de noite, aí cheguei lá na igreja e eu lembrei que o Senhor tinha falado para eu ir naquele lugar, falar com aquela pessoa. E eu falei com o irmão, olha, Deus me deu uma palavra para ir lá, levar para aquele camarada lá. E ele falou assim, eu vou com você. Eu disse, mas agora não, que eu tenho uma tarefa para fazer dentro da igreja. Quando acabar, aí eu vou lá com você. Meu esposo não estava. Tá bom. Eu procurei, na hora que acabou ali, não vi. Ele também não estava lembrado, fui embora. Quando eu pisei dentro de casa, o Senhor falou para mim claramente, você não fez o que eu te falei para fazer. Olhei no relógio, 11h30 da noite. Meu Deus. Eu liguei pro irmão e ele falou assim, agora não dá mais para ir, porque eu comi alguma coisa que fez mal, tô passando mal, não vou poder ir. Ah, ok, liguei pro meu pastor. Pastor, olha, Deus me mandou falar com esse camarada aqui ainda hoje. E o pastor, amanhã a gente vai falar. Eu disse, não é amanhã, Deus está dizendo para mim que é hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, é para eu falar hoje. Pastor, e agora? Eu falei, fique em oração, que eu estou indo. Meu Deus. Meu esposo não sabia disso. E aí eu falei assim, e eu estou... Você viúva, tudo bem. Eu falei assim, eu estou indo. Ele falou, vai com quem? Eu disse, eu e o Espírito Santo, fique em oração por mim, que eu estou indo. É até meia-noite que eu tenho que dar esse recado para ele. E aí eu fui, subi sozinha e com o Espírito Santo, sozinha humanamente. Chegou lá, tinham 4 homens lá, fortemente armados, e eu perguntei pela pessoa que eu precisava falar, não convém falar o nome, e falou assim, olha, acabou de sair, não está aqui. E eu falei assim, mas eu preciso falar, sou mulher de Deus, eu vim trazer um recado de Deus, eu preciso dar este recado hoje. Mas não tem como, ele acabou de sair. Eu falei, você tem papel, você tem caneta? Tem. Então você me dá aqui que eu vou escrever, e alguém vai ter que levar para ele hoje.
Ele falou, tá bom, então escreve. Então eu escrevi, que Deus me mandou ali falar para ele. Escrevi, e quando eu botei a mão no relógio para olhar a hora, meia-noite. Eu cumpri o que Deus mandou eu fazer meia-noite. O rapaz pegou a moto e foi lá para levar o recado. Falei, meu coração descansou. Só que tinha 4 ali. E eu comecei a orar por aqueles 4. Uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. Orei por ele e saí. Soldado na guerra Quando sozinho. eu desci, não estava sozinho, porque meu pastor estava em cobertura espiritual ali. Então, quando eu virei na esquina, tinham mais 2 rapazes e uma moça. E Deus falou claramente para chamar aquele rapaz que estava no meio e falar, olha, Deus mandou falar isso aqui para você agora. Eu não sabia que eu ia te encontrar, mas Deus mandou te falar. Você crê? Ele disse, eu creio. Quer orar comigo? Ele disse, posso orar por você? Pode. Eu disse, não. Você vai orar comigo, por você mesmo. Que Deus tenha misericórdia, porque Ele está te livrando da morte hoje. E ele falou assim, amém. Então vamos orar? Oramos. Quando eu acabei de orar, a moça falou assim, depois dessa oração que você fez, que ela fez, não dá mais para a gente fazer o que a gente ia fazer. Acabou, parou, estou indo embora. Então, o que eles iam fazer? Eu não sei, mas Deus me levou lá para um propósito, tanto com aquela pessoa quanto... E se eu ficar dentro de casa achando que Deus não mandou eu fazer? Deus mandou. E eu tinha essa convicção de que Deus me mandou eu fazer. Então, não dá para ficar dentro de casa quieto, porque a palavra de Deus diz em Romano que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Ora pela então, gente. todos precisam de Jesus. Eu quero orar depois da senhora também. Tá. Enquanto a senhora estava contando o testemunho, Deus estava falando no meu coração e eu fiquei arrepiado várias vezes aqui enquanto a senhora estava contando o testemunho. Amém. Ora, depois ele termina a oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença Amém. para encerrar essa reunião, esse bate-papo santo, Senhor, onde o Senhor está presente, onde o Teu Espírito Santo é o convidado especial, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome pela oportunidade e agradecer por tudo que foi falado aqui, que veio ao encontro da nossa vida, crescimento espiritual, também aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nem imaginavam que eu ouvia essa palavra, mas está com um vizinho, está com alguém, está com um parente, e não foi por acaso porque o Senhor trouxe essas pessoas para estar ouvindo a Tua palavra e edificar a fé, Senhor. Amém. Queremos nesse momento colocar diante de Ti a vida de todos os enfermos, Senhor. Amém. Em especial o pastor Carlos Wesley, Senhor, que tem sofrido, mas o Senhor tem dado vitória ao Teu filho, Senhor. E eu, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Nesse momento eu libero uma palavra de cura para todas as pessoas que estão enfermas. Que seja, Senhor, na cabeça, que seja no abdômen, que seja no pé. Senhor, que o Senhor possa passar a Tua mão de poder e de cura sobre a vida de todos os enfermos nessa hora, Senhor. Que eles possam ter suas enfermidades curadas. Que eles possam ter, Senhor Deus, suas dores paralisadas. E em especial a dor da alma, Senhor. Porque a dor da alma muitas vezes é maior que a dor física. E só o Senhor pode alcançar a dor da alma. Tira, Senhor, da dor e das raízes de amargura que essa pessoa possa estar vivendo nessa hora. Também coloco diante de Ti, Senhor, a vida de todos os casais. Coloco diante de Ti o meu casamento com Elias, Senhor. A vida e o casamento dos nossos irmãos que está aqui. Que nunca haja uma terceira pessoa entre os casais que não seja Jesus Cristo, para unir cada vez mais, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, estar falando com todas as pessoas que precisavam ouvir Tua voz. Que haja cura, salvação e libertação em nosso meio e em todo o Israel de Deus. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Amém, Jesus. Enquanto a Tua filha, a evangelista Dalva, estava falando que ela não aguentou ficar dentro daquela sala por causa do sofrimento daquelas mulheres que ali estavam. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas estão desenganadas pelos médicos, quantas estão, Senhor Deus,
Oh, Deus de Israel, passando, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, terribilíssimos, ó Pai. Mas neste momento, ó Deus, no Teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós liberamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, segundo o Teu nome, ó Pai, um milagre, Pai. Amém. Aleluia, Senhor Deus, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja tocando, ó Pai. Amém. Aleluia, Senhor Deus, onde há dor, ó Pai. Amém, Jesus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde há, Senhor Deus, a dificuldade da Tua serva, do Teu servo, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural, ó Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja cura, Pai, que haja milagre, ó Pai. Aleluia, ainda nesta noite, ó Pai. Que as Tuas servas, ó Pai, os Teus servos, ó Pai, venham, Senhor Deus, receber do Senhor, ó Pai, nas visitas, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, ó Pai. Assim, ó Deus, o Senhor tem uma palavra, Pai, que diz, Senhor Deus, que o Senhor destruirá, Senhor Deus, o inimigo com o sopro da Tua boca, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Destrói, Pai, toda a maldade, tudo que não procede do Senhor, ó Pai. E que Teus filhos e Tuas filhas, ó Pai, venham, Senhor Deus, receber esse milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém, Jesus. Amém. É isso, Júlio. São 22 horas e 32 minutos, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento domingo. Estaremos com o pastor Elcio, pastor Birajara, com o nosso irmão Luiz. E de segunda a sexta-feira, ali na Web Rádio, estaremos com o pastor Carlos Wesley, também no programa pré-gravado. Né? Vou editar novamente os programas para mandar para você, Júlio, para a gente colocar a nova safra ali. Momentos de reflexão, a palavra de avivamento. Que você que não teve a oportunidade de assistir essa programação, com a nossa irmã Dalva, o nosso irmão Elias, sábado a partir das 16 horas você pode acessar ali www.radiogospelonline.com e assistir novamente, né, essa live abençoada, edificante. E Júlio, passe desse da pizza lá, se estiver lá, eu já encomendo daqui, a gente pega lá, dá um pedacinho para cada um e ó, vamos embora. Deus abençoe a todos. E a gente quer falar mais alguma coisa? Dá uma noite aí. Amanhã nós estaremos aí na Travessa Souza Andrade, número 123, com culto de cura e libertação. Um abração também para Raquel Guarani. Às 19 horas, um abração lá para o meu pastor, também para o Cláudio, né? Amém. Pastor Cláudio. Né? Fala sobre o teu ministério lá também para te encerrar. Isso, eu quero fazer um convite. No dia 24 de junho, né, estaremos ali no Mercado Pichete, na subida da Rua do Souto ali, fazendo um evento chamado Tela Crente, onde nós vamos passar um filme evangélico ali, inicialmente com louvores, adoração, palavra, e depois vamos passar um filme onde pessoas vão poder ver, né, um cinema na rua e com grande oportunidade de aceitar Jesus. E o bolo? Do aniversário de casamento. Esse é no domingo, né? Esse é no domingo. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, amanhã fazendo aniversário e comemorar às 5h30 da manhã. Olha que diferente. Comemorar no Café Solidário. Vou comemorar o meu aniversário servindo ao povo na rua ali. É aniversário de casamento? Aniversário de idade e domingo aniversário de casamento, para a glória de Deus. Vamos cantar parabéns aqui. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Que o Senhor abençoe não só o seu ministério, amém, mas prolongue os anos da sua vida, para que você possa levar a palavra de Deus aos corações contritos. É o meu desejo de coração para esse casal abençoado. Amém. E obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui conosco hoje. Domingo, onde tudo termina, onde tudo acabou, começa às 21 horas, ali com momentos de reflexão, uma palavra de avivamento pelo Facebook. Deus abençoe a todos. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Deus abençoe, irmã Edinalva. Amém. Deus amém. abençoe. Isso aí, Júlio. Que presente sou eu. Presente. A gente quer comer bolo. Amanhã, 5h30 da manhã.